lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Há 10 anos, em 2 de abril de 2013, o plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional que ampliava os direitos das trabalhadoras domésticas. Antes da lei, esses profissionais, que hoje são cerca de 5,9 milhões, sendo 91% mulheres, tinham direito apenas à carteira assinada. Com a Lei Complementar 150, que resultou desta PEC, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, as domésticas passaram a ter direitos como FGTS, jornada de trabalho fixada, pagamento de horas extras, seguro-desemprego, adicional noturno e abono família. Nesta primeira década, foi dado um passo importante pelo reconhecimento de direitos das trabalhadoras domésticas. Em 10 anos, muitos direitos foram conquistados pelas trabalhadoras domésticas. E na aula de hoje, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Nova Iguaçu e membro da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, Cleide Pinto, fala sobre a importância da PEC das domésticas. Meu nome é Cleide, estou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticas de Nova Iguaçu e faço parte da FENATRAD, Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Antes de falar da PEC, eu gostaria de aproveitar esse momento para falar de uma conquista muito importante, que foi a implementação da carteira de trabalho, né, da nossa lei, que está fazendo 50 anos de existência. Então, a PEC foi fundamental, mas a conquista da carteira assinada foi uma conquista muito grande para a nossa categoria. E esse ano está fazendo 50 anos. É muito importante também. Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, excluiu os trabalhadores domésticos na definição dos direitos trabalhistas. 29 anos depois, em 1972, a Lei 5.859 regulamentou a profissão de empregado doméstico e formalizou alguns poucos direitos, como o contrato por meio da carteira de trabalho. Em relação à PEC, tudo começou em 2012, foi um projeto de emenda. E em 2013, ela foi aprovada e virou projeto, né? E no caso, ela completa 10 anos. E antes da PEC, as nossas conquistas vinham sempre como trabalho de formiguinha. A gente ia lá, pedia equiparações de direitos e sempre ganhava uma coisinha. O fundo de garantia, a gente pediu todo ele, veio o fundo de garantia opcional, né? As férias eram de 20 dias, mas com jurisprudência a gente conseguia as 30, né, lá na justiça. Então a nossa categoria já estava acostumada a não ter tudo de uma vez, a gente não conseguia tudo. Então, a gente lutava por tudo, mas tudo que vinha a gente aceitava e continuava lutando e continua lutando. E quando foi em 2012, veio a PEC das domésticas, né? Com muitas reuniões, projetos e correndo atrás, aí veio a PEC das domésticas. Em 2013, ela virou uma emenda.
E com a 150 em 2015, ela foi ali complementada, né, em outubro de 2015. E para a gente, para a categoria de trabalhadores domésticas, a PEC ela ajudou muito, ela melhorou muito. Apesar da mídia dizer que ficou precária, virou diarista, mas isso tudo é um conjunto de acontecimentos que causou alguns desemprego ou tirar o trabalho formal, né, de carteira assinada. Não foi só na nossa categoria que isso aconteceu. Então, não quer dizer que foi a PEC que diminuiu a formalidade do trabalho doméstico. Não foi. Foi no geral. Foi a doença, né, a Covid, foi esse desgoverno, né, que passou, o governo passado, que passou. Então, foi muitas coisas que aconteceu para poder ter essa crise de desemprego, que não é só na nossa categoria, mas também em muitas categorias também estão na mesma situação. A nossa categoria, ela sempre foi tratada pela mídia como se a gente já tivesse obrigação de trabalhar dentro de uma casa, porque veio da escravidão, né? Desse trabalho escravo lá do tempo da senzala, que as mulheres negras tinham obrigação de servir os seus senhores e suas senhoras, e o tempo foi passando, mas a mídia, a sociedade não tirou, né, isso da cabeça, que a gente tem obrigação de trabalhar dentro da casa, de uma casa. Então, empregada doméstica vem do servir, né? E a gente não quer, porque antes a gente nem era considerada como uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras, né? Não era considerado. Tanto que lá na CLT tem uma cláusulazinha, algumas coisas certas, trabalhadora doméstica. Então, a gente não era considerada como trabalhadoras. Por isso que era empregada doméstica. Então, é como se fosse assim, tipo servidão, ser obrigado, né? Aí, quando a gente vai trabalhar, chega dentro de uma casa, o patrão chega e fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que me servir. E vem aquele efeito moral, né? Assédio moral, desculpa. Assédio moral, que é dizer que você é obrigado a fazer. Quando eles não usam esse termo, eles usam assim, poxa, eu te trato com quase da família, você é quase da família. Aí aproveita para explorar e para a trabalhadora não pedir os seus direitos, porque meu patrão considera muito. Então, no decorrer do tempo, a gente começou a mudar, né? A tentar mudar essa situação. E trocar isso aí de empregada para trabalhador, porque a gente tem esse trabalhador. Toda categoria é chamada de trabalhadores. Por que a trabalhadora doméstica tem que ser chamada de empregada doméstica, né? Nós somos mais uma categoria, não somos diferentes de outras categorias. Aí a gente está desconstruindo essa história de empregada doméstica, e sim trabalhadoras. Então, antes mesmo da gente ser obrigatório as 44 horas semanais, nós, como federação, como sindicato, sempre colocava lá, quando ia para a justiça, a carga horária, mesmo não tendo sancionado ainda, não tendo lei. Porque a gente falava que somos trabalhadores como outra qualquer, então a gente também tem direito à carga horária. E sempre lutamos sobre isso. O trabalho infantil, antes, a gente não tinha ciência que era trabalho infantil, né? Por quê? Chegava ia lá para o Nordeste, aí uma conhecida que morava no Rio, né? Que tem um dinheiro a mais, falava assim, sua filha está passando fome, vocês não estão conseguindo manter, eu vou levar ela para o Rio, porque lá ela tem mais facilidade de estudar. E ela fica na minha casa e fica estudando. E ainda aproveita e brinca com meus filhos. Mas quando chega no Rio de Janeiro, não é essa a realidade. A criança não estuda e a criança, quando não vira uma trabalhadora doméstica nos serviços gerais, vira uma babá. Aquela criança cuida de outra criança.
E ela não tem tempo de brincar, não tem tempo de estudar, não tem tempo de nada. E ela termina virando uma trabalhadora doméstica no trabalho infantil. Quando é descoberto agora, né? Porque está mais legível, mais normal você correr atrás das leis e as pessoas estão prestando mais atenção, né? O que é trabalho infantil, o que não é. Quando vai lá, na hora lá do juiz, ela pega e fala assim, não, ela não é minha trabalhadora, não. Eu trouxe ela porque ela é a filha da minha vizinha, ela veio estudar. Mas cadê a matrícula da escola? Cadê aquela criança que estava estudando? Não, ela fica o dia inteiro trabalhando. Então, ela vira uma trabalhadora doméstica, trabalho infantil. Apesar da mídia, a sociedade falar que não teve avanços, mas teve. Porque quando está lá na lei, é obrigado, a pessoa pode até querer burlar a lei. Mas aí depois a gente vai na justiça, corre atrás e consegue. Então, para mim, depois da PEC, melhorou muito. Apesar da sociedade, a mídia dizer que, devido à regulamentação, a PEC das domésticas, as trabalhadoras deixaram de ter a sua carteira assinada e está trabalhando como diarista. Mas isso não está acontecendo só no trabalho doméstico. Está acontecendo em todas as categorias, devido ao momento que estamos passando. Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo voltar, né, a respirar com esse novo governo, que é um governo do povo e para o povo, e com certeza isso vai mudar. Então, para mim, a PEC foi boa. E, para mim, tem que melhorar mais ainda, porque deixou algumas falhas, como a diarista, que antes a gente conseguia se provar, ela trabalhar um dia numa casa e ter aquela obrigação de ser no mesmo dia, o horário e aqueles deveres, botava na justiça e a gente conseguia vínculo. Com a 150, ficou aquela parte que, para ser trabalhadora doméstica com direitos, tem que trabalhar 3 dias na mesma casa por semana. Essa parte a gente está correndo atrás para ser revogada. Por quê? Um médico, ele tem uma matrícula. Um professor, ele tem uma matrícula. E ele tem seus direitos garantidos. Por que é diferente para a nossa categoria de trabalhadoras domésticas? Então, são algumas coisas que a gente está correndo atrás, mas que para a gente, para nós dirigentes, não é nada demais. Por quê? A gente nunca conseguiu tudo de uma vez. Foi muito difícil a gente conseguir chegar aonde estamos. Então, algumas coisas que faltam, estamos correndo atrás, aproveitando o novo governo, novo momento, e a gente já está aí nos bastidores dos senados, congressos, para conseguir equiparações de direitos. Diarista, se ela tem aquela obrigação, então também o patrão tem que ter obrigação com ela. O seguro-desemprego para a trabalhadora doméstica é 3 meses só. Por quê, gente? Se outras categorias são 5 meses. São coisinhas assim que a gente, devagar, algum momento a gente vai falar assim, pronto, a nossa categoria agora fez a equiparação de direito. A nossa categoria agora é como outra qualquer. Não tem discriminação, porque somos pobres, negras, periféricas, não tem discriminação. Então, o sindicato ele não é só para correr atrás do seu direito, mas tem a parte do humano também, né? A parte que você cuida, né? A gente, como Federação Primeira, a gente lançou uma campanha Cuida de Quem Te Cuida na época da pandemia, porque vimos que as trabalhadoras, principalmente as diaristas, foram as mais prejudicadas na época da doença. Tanto que a primeira trabalhadora doméstica, a primeira pessoa a morrer de Covid no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica. E sempre quando acontece qualquer coisa, a primeira categoria a ser prejudicada é a nossa, de trabalhadoras domésticas. Então, na época da doença, a gente teve aquele trabalho humanitário, de correr atrás de ajuda para cestas básicas. Teve uma época também que elas estavam tão desesperadas que eu falei, gente, vem para o sindicato, vamos fazer empadinha, vamos para o meio de Nova Iguaçu vender as empadinhas para ninguém, pelo menos, ter o pão para levar para casa. E assim fizemos. Elas vinham para cá, a gente fazia empadinha, arrumamos um dinheiro, compramos material,
fazíamos empadinha e íamos para o centro de Nova Iguaçu vender empadinha. Não é um salvar a pátria, mas ajudou muito nessa época. Tivemos muitos parceiros, né? E da parte do trabalho análogo à escravidão, é que, devido às pessoas ficarem mais dentro de casa, prestou mais atenção no seu vizinho. E, com isso, deve ter incomodado ver aquela pessoa com alguma dificuldade ou em caráter de sofrimento, e começou a denunciar. E a gente fez essa parceria com o Ministério Público do Trabalho, né? Os auditores do trabalho, que ia lá e resgatava a trabalhadora. Eu acho que por isso, porque essas pessoas tinham mais de 50 anos dentro de uma casa, sofrendo desse jeito, e achava que era normal, né? Porque sempre tem aquele assédio moral dizendo: não, se você não fica aqui, você vai estar na rua, você vai estar morando no relento. E, com isso, se aproveitando da trabalhadora e nesse trabalho análogo à escravidão. Então, nessa época de doença, ajudou muito nesse ponto, porque as pessoas prestaram mais atenção no outro do lado e denunciavam. E assim, o Ministério Público, junto com o Sindicato de Federação, conseguia resgatar aquela trabalhadora que estava nessa situação. Esse ano é um ano muito importante para a nossa categoria, porque, além da pré-equidade doméstica, como eu falei, 50 anos, né, da conquista da carteira assinada, e 27 de abril agora, né, Dia da Trabalhadora Doméstica. Um ano que a gente não é possibilidade. Nós estamos com esperança, né, de um novo governo, uma nova vida, uma nova trajetória, né, mais conquistas, equiparações de direitos. Então, 2023 é um ano de correr atrás mesmo, e com a esperança de conseguir, né, de equiparar direitos. Então, nós estamos assim com muita esperança. Apesar da mídia, da sociedade falar, né, sempre tentar botar na cabeça do povo que a PEC atrapalhou o trabalho doméstico, porque os empregadores não têm condições de tanto tributo, tanta coisa para pagar, mas se deixar de comprar aquele whiskyzinho de R$500 ou aquela blusinha de 250, vai conseguir ter a sua trabalhadora em casa, né? Ela dando a sua parte, que é o seu trabalho, e o patrão pagando direitinho e dando seus direitos. Porque todo patrão também é trabalhador, né? Porque você vai para algum lugar trabalhar, você é de alguma categoria. Então, sempre os patrões têm que pensar assim, que se eu quero o meu direito garantido como trabalhador, eu vou fazer o mesmo com a minha trabalhadora, porque ela também é uma trabalhadora. E ela está ali dando o seu trabalho, né? Porque se empregou ela e ela está lá e não mandou ela embora, porque o trabalho dela é bom. Então, vamos respeitar o trabalho da sua trabalhadora, assim como o seu patrão lá no seu trabalho respeita o seu. E assim a gente vai viver harmoniamente, todo mundo, cada um na sua categoria, e sendo valorizada. Então, se eu tenho o meu emprego e quero que o meu patrão valorize o meu trabalho, eu peço também aos patrões que valorize o trabalho da sua trabalhadora, que está lá dentro da sua casa, cuidando do seu bem maior, que é a sua casa, seus filhos, seus pais, né, seus bens. Então, a trabalhadora tem que ser muito valorizada, porque está cuidando do seu bem maior, para você sair para trabalhar. Olha, foi uma longa jornada das trabalhadoras domésticas, né? Difícil na sua luta, mas desde a Constituinte pelejando, e vieram e conquistaram parte de direitos. Nós continuamos lutando, e eu tive a honra de ser, depois de 20 anos, primeiro, colocamos na Constituição esses direitos que elas tinham, né? Direito de folga, trabalho, mas outros ficaram de fora. O que foi que aconteceu? Na verdade, 20 anos depois, eu
na Câmara, pego o projeto para relatar, né? Porque, apesar da Constituição brasileira já ter assegurado, quer dizer, o reconhecimento da trabalhadora doméstica, ainda faltava muita coisa, né? Ela precisava ter, a gente tinha que discutir das horas extras, a gente tinha que falar da folga semanal, né? Nós tivemos que fazer uma discussão de 13º, tudo isso, né? Então, elas tiveram a oportunidade de, no governo da Dilma, né, eu fui relatora e lá bateu-se o martelo, sancionou ali o direito das trabalhadoras domésticas. Eu paro aqui só para dizer que, na minha análise e conjuntura, isso pesou muito para Dilma no impeachment, o fato dela ter sancionado a lei da trabalhadora doméstica, porque o pensamento escravocrata, né, achava que essas trabalhadoras não deveriam ter. Não, elas têm que ter licença maternidade, ela tem que ter tudo que as outras trabalhadoras e trabalhadores têm como direito. Então, foi, na verdade, um grande avanço. Nós estamos hoje, as domésticas, elas são reconhecidas, carteiras assinadas, mas, principalmente na pandemia, elas foi a primeira vítima, né? Aqui no meu estado, foi uma trabalhadora doméstica que se contaminou, né? Covid, e elas continuaram trabalhando para reduzir os danos que foram feitos, né, nesse governo, né, onde ele leva para o emprego precarizado. Aliás, ele foi o único que votou contra o direito da trabalhadora doméstica, o único, dentro de uma Câmara de 513. Ele foi o único que votou contra. Mas nós tivemos e temos, né, a trabalhadora sabe que elas têm ainda uma longa caminhada. Esta semana estamos celebrando os 10 anos da conquista da PEC das trabalhadoras domésticas, que trouxe muitos direitos a essa categoria. Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TVPT. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.